Passamos então agora à temática desta conferência, à primeira, preservação do capital natural, projetar... Desculpem, estou a utilizar os dois micros, vou utilizar apenas esta. Preservação do capital natural, proteger a terra, o mar e o ar, restrições e soluções. Todas as temáticas que vamos debater terão um momento de enquadramento feito por um especialista do setor. De seguida teremos um painel de debate com líderes e especialistas, bem como parceiros e membros do júri da iniciativa. Começamos então com o enquadramento desta temática, com uma apresentação de João Canário, professor associado convidado do Instituto Superior Técnico e Investigador dos ciclos biogeoquímicos de elementos no ambiente. Força. Obrigado. Quero agradecer em primeiro lugar o convite que me foi formulado. Eu acho que depois da minha apresentação vamos ficar todos um pouco pessimistas, se calhar devíamos ter trocado com o colega que falou antes. E aquilo que eu vos vou falar é um bocado do meu trabalho. Estou a trabalhar no Ártico há mais de uma dezena de anos e tenho vindo a constatar as alterações que esta zona do planeta está a viver. E uma das coisas que me levou também a estar mais interessado pelo Ártico foi a primeira vez que fui, quando regressei a Lisboa. Estava a fazer uma conferência e alguém da plateia perguntou: nós temos tantos problemas em Portugal, porque é que estamos a gastar, deputado de Portugal, a investir dinheiro, a fazer investigação no Ártico? E a mensagem que eu trouxe na altura e que nós ouvimos muito em conferências relacionadas com isto é que o que se passa no Ártico não fica no Ártico, portanto tem impactos a nível global. E, portanto, eu dividi um bocado a minha apresentação em duas partes. Primeiro, escolhi 3 pontos, 3 situações que se estão a passar no Ártico e quais são as consequências, mais locais do que globais, e depois finalizarei com o que é que isto tem tudo a ver connosco, não é? E que impacto é que isso tem no nosso dia-a-dia, em particular aqui em Portugal. Bom, este quadro é simplesmente conhecido, portanto, sabemos que o planeta está a aquecer, sabemos que o planeta está a aquecer a nível global, mas se olharmos para estas temperaturas não são temperaturas absolutas, é anomalias, é quanto é que o planeta está a aquecer por região, e se olharmos bem para esta figura, vemos que as regiões polares, nomeadamente o Ártico, está a aquecer a um ritmo muito mais acelerado que o resto do planeta. E as projeções não são melhores, não é? Portanto, se olharmos para projeções até 2085, vemos um aquecimento geral e um aquecimento muito superior nas regiões polares, novamente, e em particular no Ártico. O último relatório do painel intergovernamental das alterações climáticas resumiu muito bem esse relatório em estes 4 pontos. As concentrações de dióxido de carbono na atmosfera são as mais altas desde há alguns milhões de anos. O nível do mar está a subir a um nível cada vez mais acelerado, o gelo marinho do Ártico é cada vez menor e as calotes polares e os glaciares estão a derreter a um nível impressionante, muito mais impressionante desde as últimas décadas. Agora, que consequências é que isto vai ter, ou porque é que o Ártico está a aquecer muito mais do que o resto do planeta? A questão é muito simples. Portanto, a temperatura da atmosfera globalmente está a aumentar e o Ártico vai sentir isso de forma muito especial. Eu costumo muitas vezes ir às escolas primárias e digo sempre isto aos miúdos. Imaginem que têm um copo com água e põem lá dentro umas pedras de gelo e começam a aquecer. Antes da água começar a aquecer, o gelo vai começar a derreter. E depois então é que começa a ir o processo. E basicamente é isto que se está a passar. E o que se está a passar é um conjunto de situações que estão a aparecer nas regiões polares, e concretamente no Ártico, mas sobretudo tem a ver com esta perda de gelo. Portanto, as razões dos polos serem mais frios é que a radiação solar não incide diretamente, portanto, a quantidade de energia é uma área maior, tem a ver com os ventos, mas tem sobretudo a ver com aquilo que nós chamamos o albedo, que é a capacidade de o gelo e a neve receberem a radiação do Sol e refletir essa radiação para o espaço. Se esse gelo começa a desaparecer, e nomeadamente falamos agora no gelo marinho, essa radiação que incide sobre o mar é absorvida pelo oceano e o oceano acaba por aquecer. Ao aquecer o oceano faz com que mais gelo derreta e que aqueça mais. Esta particularidade que nós vemos no Ártico é a razão pela qual o Ártico está a aquecer a um nível 2 a 3 vezes superior àquilo que nós observamos a nível global.
Então, e que consequências é que isto pode ter a nível global? E depois iremos ver o que é que isto poderá ter, que impacto é que isso poderá ter a nível global. Há muitas situações, muitos exemplos que eu poderia aqui trazer, mas eu trouxe 3. Trouxe o permafrost. O permafrost é sol gelado, é aquilo que nós chamamos de sol gelado. As alterações que se estão a passar no Oceano Ártico e depois também falar um pouco do gelo em terra, nomeadamente falar em glaciares e falar em calotes polares. Bom, vou começar então pelo permafrost. O que é o permafrost? O permafrost é sol gelado. Do ponto de vista conceptual, nós dizemos que o Sol é permafrost se está congelado ou se tem uma temperatura, ou se está uma temperatura inferior a 0 graus, pelo menos durante 2 anos. Vocês têm aqui conseguem ver aqui uma fotografia de uma calote, portanto, uma zona de sol gelado. Vemos ali aquilo que nós chamamos uma cunha de gelo e depois vemos uma camada à superfície, que é aquilo que nós chamamos a camada ativa. O que é esta camada ativa? É a camada que não é sol gelado, mas é uma camada que no verão derrete e no inverno congela. Uma das formas de nós vermos se este sol gelado se está a degradar é vermos se esta camada ativa começa a aumentar de espessura. É um processo muito simples, é chegar ao terreno, pôr um ferro e ver até quando é que esse ferro consegue entrar. Então, aquilo que se está a passar é que esta camada ativa está a aumentar cada vez mais. Mas este sol gelado particular do Ártico tem uma particularidade. É que em certas zonas, por exemplo, na Sibéria, no norte da América, a norte da América do Norte, no Canadá e no Alasca, temos sol gelado que está congelado há milhares e milhões de anos. E que tem uma quantidade enorme de material orgânico, restos de plantas, restos de animais, que ficaram conservados neste sol gelado desde as últimas eras glaciares. Então, que impactos é que isto tem a nível local? Vocês estão aqui a ver neste slide, portanto, eu disse que era sol gelado, o que dá a consistência ao sol é a água. Se a temperatura da atmosfera aquece, aumenta, a temperatura do sol aumenta. A água derrete, o terreno começa a perder sustentabilidade e acaba por abater. Ao abater, toda a água que estava, digamos assim, no estado sólido, fica no estado líquido e forma estes lagos que aqui estão. Estes são lagos que nós vemos no Canadá. E tem ali naquela figura mais ou menos como é que eles se formam. Se estão recordados, eu comecei por dizer que isto tem matéria orgânica que esteve congelada há milhões de anos. Matéria orgânica congelada que não pôde ser degradada. Quando estes lagos se formam, os micróbios vão conseguir começar a consumir essa matéria orgânica. Qual é o produto final? Dióxido de carbono e metano. 2 gases com efeito de estufa e o metano 3 a 4 vezes pior que o dióxido de carbono. Vocês podem perguntar, mas estamos a falar de quantidades enormes? Estamos. Vou-vos mostrar aqui uma fotografia. Isto é no Alasca, em que se uma colega da Universidade do Alasca de Fairbanks, que tem este passatempo, digamos assim, no inverno vai a estes lagos, faz um furo no gelo e lança um fósforo. E, portanto, para vocês imaginarem a quantidade de metano que se pode libertar, vocês veem aqui a quantidade, a chama que representa esta acumulação de metano resultante da degradação desta matéria orgânica. Outro fator é a questão da vegetação. O Ártico está-se a tornar mais verde. Podemos pensar isto de um ponto de vista benéfico, por exemplo, mais verde significa mais vegetação, mais processamento do dióxido de carbono, mais libertação de oxigênio, mas estou recordados que eu há bocado falei do metano, que não tem qualquer efeito aqui. Então, uma das coisas que se começa a ver é as árvores a migrarem para o norte, que é aquilo que nós chamamos o Ártico mais verde. Qual é o problema destas árvores e desta vegetação a migrarem para o norte? A árvore e a vegetação retém calor, aumenta a temperatura do sol e faz com que mais sol se comece a degradar e então entramos na libertação de gases de efeito de estufa e por aí fora. Outro, relacionado também com a fusão do gelo, começamos a entrar em impactos socioeconómicos, tem a ver com a erosão costeira. O solo junto às costas, devido à sua fusão, está-se a começar a degradar e a cair para o oceano. E estamos a falar de dezenas e centenas de quilómetros por ano, nomeadamente na Sibéria, a nível do Canadá e a nível do Alasca. E depois temos as consequências socioeconómicas para as populações locais, em que tudo o que é infraestrutura foi construído sobre este solo, com a perda de sustentabilidade deste solo,
está a ter estas consequências. As duas fotografias da esquerda são do Alasca e a fotografia de baixo a fotografia de cima da direita é no Canadá e a fotografia de baixo da direita é na Sibéria. E, portanto, isto tem sérios prejuízos para a economia local. Depois, e finalmente o último ponto, tem a ver com aquela questão de aquela quantidade toda de material que teve congelado está a ser lançado para os rios e está a ser lançado para o mar. Isto tem consequências importantes, quer a nível do aumento dos gases com efeito de estufa, quer a nível dos inuites, portanto, das populações indígenas, do acesso à água potável, na destruição dos habitats e também de outros aspectos relacionados com a presença de vírus e a presença de bactérias que estiveram congelados e que o homem não tem conhecimento absolutamente nenhum atualmente. Outro aspecto tem a ver com o Oceano Ártico. Isto é mais ou menos a média de gelo marinho que havia entre 1985 e 2010, e nós conseguimos ver a área e vemos na imagem na direita a quantidade de gelo marinho que existia em 2020. E, portanto, claramente, em termos de milhões de quilómetros quadrados de gelo, a diferença é brutal. Aqui vemos, por exemplo, a consequência que isso tem no aumento da temperatura da água do mar. Vemos uma média em relação a 2018 e uma média, salvo erro, em relação a 2019. E vemos que, no ano, a água do mar, do Oceano Ártico, aqueceu muito mais do que aquilo que seria esperado. Uma das situações que não se conhecem da resposta tem a ver com o input da água doce, da fusão dos glaciares e o aquecimento da temperatura. Que papel é que isso vai ter nas correntes oceânicas? Por exemplo, aquilo que se sabe é que a corrente do Golfo está a desacelerar em termos de velocidade, mas não se sabe, não se conhece qual é o impacto que isso está a ter. E outro aspecto que é muito importante que está em estudo, que é aquilo que se chama a atlantificação do Oceano Ártico. Aquilo que existe até agora é uma clara separação das águas do Atlântico das águas do Oceano Ártico, porque têm temperaturas diferentes, porque têm salinidades diferentes, e com estas alterações as águas estão-se a começar a misturar. E a água do Atlântico está a entrar mais junto do Oceano Ártico. E o que é que isto tem em termos de consequências? Tem consequências que a vida marinha que vive essencialmente em águas atlânticas está a subir para o Oceano Ártico e a competir pelo mesmo alimento, e as menos adaptadas são aquelas que vão desaparecer. Isto é muito, por exemplo, influência, Portugal e o bacalhau têm muita influência, por exemplo, nas zonas dos bancos, dos grandes bancos de pesca de bacalhau. Outro aspecto ainda relacionado com os oceanos tem a ver com a sua acidificação. Portanto, a quantidade de dióxido de carbono que aumenta na atmosfera é maior, aquela que se consegue dissolver na água é maior, a água do Ártico é mais fria, a capacidade de dissolução de dióxido de carbono nessa água é muito maior, o pH da água baixa. Na Noruega já se começou a ver que conchas de organismos marinhos ricos em calcário, as conchas estão a ficar cada vez mais finas, e compromete a sua viabilidade. Outro aspecto, por exemplo, é os corais. Aqui vemos o pH da água do mar, que é mais ou menos 8,05, como é que temos a vida dos corais, e, por exemplo, uma previsão para 2100, com um pH de 7,8, como é que seria o mesmo ambiente nestas situações. E último ponto de exemplo, a nível das calotes. Vem aqui 3 situações de fotografias em 3 zonas diferentes. As fotografias de cima foram tiradas há mais ou menos 100 anos atrás. E veem como é que estão a ver como é que está em termos da retração daquilo que são os glaciares, precisamente nos mesmos locais. Isto é, por exemplo, como é que tem vindo a derreter, como é que tem vindo a desaparecer o gelo da Groenlândia entre 2004 e 2013. Portanto, a área de gelo tem vindo claramente a diminuir da Groenlândia. Aí há uns anos, salvo erro, 2019 a 2020, a Groenlândia perdeu 12,5 bilhões de toneladas de gelo em 24 horas. Este gelo é gelo que não está no mar e, portanto, vai para o mar e vai contribuir para a subida do nível do mar. Só a título de exemplo, se toda a calote polar da Groenlândia derretesse e entrasse para o mar, estamos a falar de uma subida do nível do mar global de 7,2 metros. E gostava de mostrar esta fotografia de um colega meu da Dinamarca, que num dia foi fazer a manutenção de uma estação, em Tornó puxado por cães, que é típico na Groenlândia, não é? E no dia a seguir ia regressar. E, portanto, ele no dia estava completamente numa superfície de gelo e pôde atravessar nos cães. No regresso, tirou esta fotografia com um mar de água
onde o gelo tinha completamente desaparecido. Mas a questão que se põe é, então, o que é que isto tem a ver connosco? O que é que isto impacta? O que é que as alterações que estão numa área tão reduzida, entre aspas, do planeta, nos vão impactar? Eu diria que são fundamentalmente 5 aspectos. Um tem a ver com o tempo e com o clima. Numa situação normal, nós temos um jato polar que circula o polo, que, digamos assim, separa aquilo que é o clima polar do clima subtropical ou clima tropical. O que está a acontecer é que esse jato está a cada vez a ficar mais fraco e mais instável, o que faz com que ar mais frio chegue a sul e ar mais quente chegue a norte. O que é que isto tem a ver connosco? Portugal não vai arrefecer ao ponto de termos temperaturas polares, nem o Ártico vai aquecer ao ponto de termos temperaturas tropicais. O que vai acontecer é que vamos ter cada vez eventos climáticos mais extremos, frio mais extremo e calor mais extremo devido a esta circulação. O outro ponto, que já falei e não vou repetir, tem a ver com a alteração do nível do mar, que eu falava 7,2 metros da Groenlândia, mas posso falar em 90 metros, se estivermos a falar de todo o gelo da Antártida. Outro ponto tem a presença de espécies invasoras. Falava há bocado da antilatificação do Ártico, mas o que sobe, portanto, não sobe só do Atlântico para cima, sobe também das regiões tropicais para as nossas latitudes. Por exemplo, um peixe predador, que é o peixe-leão, está a ser observado na Madeira, é um peixe tropical, é um grande predador e pode destruir completamente a fauna local. Outro tem a ver com a poluição. Há bocado falava do permafrost libertar matéria orgânica. O permafrost é rico em matéria orgânica, mas é rico em metais pesados. Esses metais estão a entrar no ambiente e alguns vão circular a nível global e vão ter influência aqui no nosso planeta. E já não falo que o desaparecimento do gelo marinho está a criar a possibilidade de conseguir-se navegar nas rotas polares dos navios, o que pode aumentar também episódios mais críticos de poluição. E depois a tal presença de bactérias e vírus que a ciência atualmente não desconhece. Há cerca de uns anos, não sei precisar quantos, surgiu um surto de antrax na Sibéria. E não se sabia qual era a fonte desse antrax, porque o antrax está, digamos assim, controlado. Então foi identificado através de análises genéticas que essa bactéria do antrax tinha vindo de uma zona de permafrost que se estava a degradar. Colegas meus do Canadá que trabalham em zonas de permafrost estão a identificar anualmente dezenas de vírus e de bactérias que não se sabe quais são os impactos que podem ter para a fauna e para nós, não é? Humanos. E, portanto, isto é um dos impactos que isto pode ter. Em 2019, a Climate Analytics fez um cenário para Portugal, em termos de qual é o impacto que isto pode ter a nível económico, a nível social e a nível do capital natural. E, obviamente, muito deste impacto não tem a ver concretamente com aquilo que se passa no Ártico, mas o planeta é um só, não é? E, portanto, tudo isto está ligado umas coisas com as outras e acaba por o Ártico e a Antártida ter aqui algum papel fundamental. E, portanto, era esta a mensagem que eu queria passar e agradecer mais uma vez o convite que me fizeram para estar aqui.